Pronto, aí? Ok. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Nós estamos na Casa Espírita União Espírita Maria Eulália. É com grande satisfação que recebemos todos os presentes e os via conectação pela internet. Hoje a nossa irmã Milúcia vai nos conduzir numa reflexão, no qual o tema é mediunidade com Jesus. Seja bem-vinda, Milúcia, e é com você agora. Obrigada. Eu vou aumentar um pouco a intensidade desse negócio aqui. Melhor, não é melhor? Ele está no... Boa noite a todos, aos presentes aqui, né, e ao pessoal que está pela internet. E o nosso tema de hoje é mediunidade, do medo ao propósito do amor, né? E esse tema eu resolvi trazer para nosso diálogo de hoje, porque eu tenho muito amigos, conhecidos, que têm a mediunidade, né, mas que têm medo. Então, o que eles dizem? Falam assim, olha, eu não quero saber de ver espírito, eu não quero saber de ouvir espírito, eu tenho muito medo, não quero saber. Incorporar, então, nem se fala. Já pensou eu emprestar o meu corpo para um espírito, né? Então, eu já escutei muitas pessoas falarem sobre isso, e eu falei, por que não, né, trazer esse tema mediunidade, que não tem lugar melhor de se falar sobre esse assunto do que uma casa espírita. Por isso foi escolhido essa reflexão. Espero que a gente tenha boas ideias aqui para que vocês possam, e as pessoas que eu fiz para elas, possam sair dessa palestra com outra consciência do que é uma mediunidade, né? Como conduzi-la e como trazê-la para um propósito, né? Com Jesus. Bom, então, o que é mediunidade? A mediunidade, trazida no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, fala o seguinte: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Os instrumentos como o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. O microscópio descobre o mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Então, sendo assim, a mediunidade é uma espécie de dom permitido por Deus, para que o homem possa se comunicar com o mundo dos espíritos. Então, a mediunidade é isso, é um intercâmbio, né? É uma comunicação entre os dois mundos, o espiritual e o material. Então, a mediunidade é um compromisso reencarnatório, né? Porque antes de reencarnarmos, a gente, às vezes, nem pede, a gente implora para vir médium. Porque em vidas anteriores a gente deixou alguns perrengues para serem resolvidos, né? Para serem melhorados, né? Na nossa melhora moral. Então a gente, antes de reencarnar, a gente fala: olha, pelo amor de Deus, eu quero ir médium, né? Só que a gente tem o esquecimento, aí chega aqui e fala assim: eu não quero, eu tenho medo, deixa para a próxima encarnação, né? Então, a mediunidade é um compromisso, né? É um comprometimento. E ele precisa ser tratado com muita responsabilidade. Né? O médium tem que ter muita disciplina, muito autoconhecimento, muito esforço. Então, a gente tem uma responsabilidade com essa mediunidade. E quando que surgiu a mediunidade? Há muito tempo. Agora a gente sabe que tem um nome, mediunidade, né? Mas desde muito tempo as pessoas enxergavam os espíritos, elas
ouviam os espíritos, elas eram médium de efeito físico, né? Acontecia algumas coisas, e elas eram consideradas como bruxas, né? Sofriam muito, né? Elas eram queimadas, porque era coisa muito ruim. E aí veio Jesus, né? Que imagina Jesus, devia ver um médium assim excepcional, né? Um espírito super evoluído, enxergava, ouvia, via toda a condição do irmão quando chegava, realizava as curas. E ele treinou, né? Ele procurou treinar os apóstolos, porque ele falou para os apóstolos: vocês vão conseguir fazer a mesma coisa que eu e até melhor, porque era importante essa continuidade, né, desse trabalho. E em 1857 a 1868 chegou o Espiritismo, né? Então, com a codificação que foi realizada por intermédio de Allan Kardec em Paris, né? Foi trazida a codificação onde o Espiritismo mata a morte. Por quê? Porque a morte não existe. O espírito é eterno, né? O espírito continua vivo, e essa doutrina ela foi trazida pelos espíritos através das 5 principais obras, que são as obras básicas. Então, a primeira foi o Livro dos Espíritos, né, com 1901 questão, onde Kardec pergunta aos espíritos e eles responderam. Logo após veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então, são as obras mais importantes foi através delas que codificou o Espiritismo. E o que é médium? Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. O médium é um intermediário entre 2 mundos. Então, o médium é uma anteninha, né? Ele é como se fosse o para-raio para o raio. Então, ele suga, né? Ele traz aquele intercâmbio, aquela comunicação. Então, o espírito, quando já sente, né? Fala assim: esse irmão aqui está me vendo, ele já aproxima, né? Esse irmão está me ouvindo, ele aproxima. E o médium ostensivo? Esse tipo de mediunidade é aquela evidente e incontestável, ou seja, nem o médium, nem o testemunha do fenômeno podem negar a natureza espiritual. Na mediunidade ostensiva, é notória a manifestação dos espíritos. Então, assim, mediunidade. Todos nós somos médiuns, né? Conforme Allan Kardec trouxe, a doutrina nos traz. Só que tem um médium ostensivo que, assim, não tem como falar que ele não é médium, porque ele chegou no ambiente, viu um vulto, né? Ou então ele viu mesmo o irmão passando, né? Ele escutou algumas coisas, ele chegou no ambiente, não tinha ninguém, a luz apagou e acendeu, né? A porta bateu, a janela também abriu. Então, não tem como falar assim, não tinha ninguém, entendeu? Não estava ventando e a porta abriu e fechou. Então, é um fenômeno, né, que através do médium acontece. São alguns sinais de que existe algum espírito ali querendo se manifestar. Quais são os tipos de mediunidade? Vamos falar sobre alguns, né? Então, médium sensitivo e intuitivo. Ele é caracterizado por sentir a presença do espírito de formas variadas. Então, quase todos nós somos sensitivos, né? Às vezes a gente chega num ambiente, fala assim, dá um mal-estar, né? Uma falta de ar, assim, você fala assim, esse ambiente aqui tá pesado, né?
é uma sensibilidade que a gente tem. Ou a gente vem assim, tal, faz tal coisa, vai acontecer tal coisa. É uma intuição, entendeu? Então, são as mediunidades mais tranquilas e que a gente pode observar, né? Até semana passada estava conversando com a minha colega e ela falou assim, eu nem gosto de falar desses assuntos. Aí eu falei dessa mediunidade que é suave, né? Aí eu falei, você pode chegar... Ela falou, gente, tem lugar que eu chego, eu arrepio todinha, eu fico com mal-estar, eu falo assim, vamos sair daqui, porque aqui não tá bom. Eu falei, tá vendo como que são as coisas? Então, você sente aquela energia, né? Assim como você pode sentir uma energia boa também, não é? Vai sentir só coisa, né, pesada, que arrepia. Não, você chega num ambiente, está suave, está gostoso de ficar, né? Então, você está sentindo também a energia dos mentores, né? De espírito de luz ali. O médium em incorporação é aquele que permite a utilização supervisionada do seu próprio corpo para a manifestação dos espíritos. Isso é importante. Você não pode deixar incorporar na sua casa, no ambiente de trabalho, na rua. Então, você tem que estar procurando uma casa, estudando, se educando para que você vai incorporar numa reunião mediúnica. Então, por isso fala, uma utilização supervisionada, não é em qualquer lugar, né? Não é em qualquer hora. Então, é quando o espírito fica aproximado e traz a incorporação e traz a mensagem. Psicofonia é a mediunidade caracterizada pela comunicação dos espíritos pela voz do médium. Então, ele traz, além de incorporar, ele usa a voz do médium. O médium de cura tem o poder de curar ou aliviar os doentes, né? Geralmente, com passe e tal, existe a mediunidade de cura. O médium vidente é aquele capaz de enxergar os espíritos, o médium audiente é aquele capaz de ouvir os espíritos, e a psicofonia, que é um tipo de mediunidade que consiste na escrita de mensagens ditadas pelos espíritos. E aí eu vou contar que, às vezes, a gente tem essas mediunidades e fala assim, eu acho que é bobagem. Eu ouvi o que ele falou aqui, mas é coisa minha, é bobagem. Aí, quando eu estava preparando essa palestra, eu assisti uma palestra de Alberto Almeida, e ele contando, né, que ele não tem mediunidade ostensiva, mas a esposa dele tem, né? Ela ouve, ela enxerga, tal. Aí ela estava numa reunião mediúnica, desenvolvendo, fazendo treinamento, aí o espírito veio no pensamento dela, escreve. E ela, coisa bobagem minha, né? Aí outra reunião veio, escreve. Aí ela contou para ele falou assim, mas você está numa reunião mediúnica se apresentando para o trabalho. Se o espírito está falando escreve, escreve. Aí ela falou, então tá bom, vou escrever. Aí tá, chegou na próxima reunião, ela falou assim, pegou a caneta, né? Aí ela é destra, ela começou a psicografar com a mão esquerda, de baixo para cima, da direita para a esquerda, escrevendo. Aí depois ela trocou de mão, escreveu um pouco com a mão direita. Aí terminou, falou assim, tá aqui a mensagem. Lógico, ele falou, né? A parte que ela escreveu com a mão esquerda, a letra não ficou muito boa, da mão direita melhor, tal, mas ela tudo bem, mandaram escrever. Aí passou tal, chegou na outra reunião, falaram, escreve. Aí ela falou assim, com a mão direita ou com a mão esquerda? Aí o espírito falou assim, qualquer uma das duas, né? Aí ela foi escrever. Aí disse que passou uns 6 meses, ela levou um tombo, né? E machucou a mão direita, que é a mão que ela escreve. Aí estava no serviço, tentou escrever com a esquerda, né? Lógico, não conseguiu. Aí ela ligou para ele. Ai, você lembra daquela psicografia minha que eu escrevi com a mão esquerda? Era uma psicografia mesmo. Aí ele falou, poxa vida, né?
escreveu com a mão esquerda, de baixo para cima, você ainda está com dúvida, minha filha. Então, a gente tem essas bobagens, às vezes, né? De falar assim, ai, não é, né? Fica nessa insegurança, mas é tudo, a gente adquire, né? Um aperfeiçoamento com a prática mesmo. Mas ele morreu de rir, ele falou, poxa vida, precisou você machucar a sua mão para descobrir que realmente foi, né? Então, a gente tem que analisar, pô, eu não escrevo com essa mão, de cima para baixo, quando que eu, né, sozinha estaria fazendo isso? É uma psicografia, sim. E quais são os sintomas? Lógico que primeiro você tem que ver se não existe nenhum problema de saúde, né? Você está tendo esse sintoma, você está saudável, já foi ao médico, já fez todos os exames, não tem? E está com os sintomas meio esquisitos. Então, os médicos, principalmente os sensitivos, costumam ter vibrações e fortes impressões sobre pessoas, lugares e objetos. Foi isso que eu falei, às vezes você chega no ambiente, sente que ele está ou pesado ou uma tranquilidade. Ou você fala, eu já vim nesse lugar, eu conheço esse lugar aqui, né? Muitos médios relatam formigamento na cabeça ou arrepio na cabeça. O mesmo pode acontecer nas mãos, principalmente os médios psicógrafos. Então, quem tem essa mediunidade de psicografar, geralmente a mão começa formigamento, né? Porque vai trabalhar com as mãos. Dor na nuca e pressão na cabeça são alguns indícios frequentes. Em alguns casos, a mediunidade também pode se manifestar em outras dores musculares. O suor excessivo, sobretudo em situações específicas, pode ser um indicativo de mediunidade. Outro sinal de mediunidade, mudar de humor repentinamente, principalmente ao entrar em lugar ou se deparar com pessoas. Então, assim, você encontra a pessoa, mas você fala, mãe, eu não gosto dessa pessoa, né? Acabou meu dia, já acabou minha... eu já não gostei de encontrar, né? Não tem uma energia boa. Então, a gente muda de humor. Os distúrbios do sono, que não se explicam por outras razões, podem indicar a mediunidade, né? Muito pesadelo, muito sono, né? Inquieto. Então, é importante a oração, né? O pedido para que o seu anjo da guarda, seu mentor amigo, possa, durante o sono, já que durante o sono, o nosso espírito, o nosso perispírito, afasta do corpo físico e ele pode dar uma viajada em alguns lugares. Então, assim, a gente pode ir em lugares tensos, né? Em lugares pesados, mas a gente pode também ser levado para um estudo, para um tratamento. Então, antes de deitar, antes de dormir, olha, meu anjo da guarda, né? Me leve a um lugar que eu possa receber, assistir uma palestra, um curso, ou passar por algum treinamento, cuida de mim, né? Então, é importante fazer esse exercício. Mal-estar, cansaço, corpo pesado ao acordar, enjoo, sensação de desmaio, também entram na lista de sintomas. Não é que vai acontecer, mas tem alguns casos. Os médios, 2 dias antes da reunião mediúnica, às vezes acordam. Falam, mas está doendo aqui, meu pescoço, né? Sente, às vezes, calafrio, né? É porque já está próximo à reunião mediúnica, já está acontecendo uma conexão, né? Outro dia eu acordei também, aquele trem, parece que eu ia gripar, um trem assim. Aí eu olhei minha pressão para ver se estava baixa, não estava. Falei, quer saber? Vou dar uma rezada. Já vou pedir para os mentores lá de Mariolália, se for, né, que se conduza, tal. Gente, eu estava no mercado, foi tirar com a mão. Mentalmente eu pedi, entendeu? Falei, se for, né, que conduza, que dê assistência. Na hora, passou. Fiquei normal. E aí também os médiuns
trabalhadores da mediúnica, eles também falam, às vezes eles chegam, tá com dor de cabeça, trabalhou na reunião mediúnica, saiu, acabou a dor de cabeça. Então, tem sim alguns sintomas que eles podem se manifestar, sensações. Por que nós temos tanto medo da mediunidade, né? Fala assim, não quero saber, não quero nem ver, não quero nada, né? Porque às vezes a gente desconhece. E já que como teve muita, assim, preconceito, né, na mediunidade, primeiro fala assim, eu não conheço, morreu, acabou, não tem nada, né? Não deve ter nada, o mundo espiritual, né? Ou então a pessoa assim, foi criada na religião católica, né? Em outra religião, nunca ouviu falar em mediunidade. Então, é mais tranquilo você aceitar e não ter medo da mediunidade quando você nasce numa família espírita, né? Onde os seus pais, seus familiares você já foi numa casa espírita, já estudou, tal. Então, a mediunidade não vem com medo, né? Mas quando você não conhece, é natural, né, que você tenha medo. Mas precisa ser lembrado que foi um compromisso, né? E você precisa buscar através... Tem tantos meios, né, hoje, de você buscar e saber por que essas sensações, né? Como conduzir. E, primeiramente, procurar uma casa espírita séria, né? Porque é o melhor lugar para você equilibrar, né? E receber de forma correta numa casa espírita. É possível evitar a mediunidade? Eu não quero nada, vou deixar para a próxima. O corpo do médium, ele já vem preparado para o trabalho com a mediunidade. Então, existe uma glândula pineal, que ela é aqui, no meio dos olhos, que é a chamada do terceiro olho, tá? Então, ela vem aqui e ela é uma intersecção aqui. Se você pegar uma reta aqui no meio da sua cabeça e uma reta aqui no meio dos dois olhos, o encontro fica a glândula pineal. E ela possui cristais de apatita. Quanto mais cristais de apatita, mais mediunidade o cidadão, o indivíduo vai ter, tá? Então, com a mediunidade, você pode resolver muitas coisas nessa existência. Então, assim, você se programou, você se planejou, você pediu, você implorou, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade dessa mediunidade e aprender com ela, né? Nos melhorar, já que a gente já falou que é compromisso, que é comprometimento, nós temos que ter responsabilidade sobre ela. Então, vamos aproveitar, né? Que através dela a gente faz muita transformação. Por quê? Porque através da mediunidade você pode conhecer e ter sensações dos espíritos com energias boas da luz, e você pode também ter sensações de espíritos da escuridão, das sombras. Então, quando você, através da sua mediunidade, recebe um irmão em sofrimento, com muita raiva, com muita mágoa, né? Um espírito que foi guerreador, assim, matou muitas pessoas na guerra, né? Você tem que tirar de aprendizado e perceber o que esse sentimento traz para o espírito, né? E qual é a situação dele. Então, provavelmente nesse atendimento, o espírito vem muito sofrido, né? Na escuridão, né? Aparentemente também é muito difícil, né? Então, você sente os sentimentos do espírito
que ele está trazendo. Então, você fala, você estuda, lá na teoria você vê, né? Como que é importante os sentimentos. O estrago que o sentimento de raiva, de vingança traz. Aí, na hora da mediúnica, você vê na prática. É uma oficina, né? Porque aí você deixa de ver o teórico e vivencia na prática. E aí, um espírito de luz também, quando você dá passividade, também deve ser uma sensação super, né, maravilhosa. E aí você, como você sente o mesmo sentimento, você fala, como é bom, né, poder fazer o bem e chegar na espiritualidade, a diferença que chega na espiritualidade. Então, através da oficina, que é o exercício da mediunidade, você pode fazer essas diferenças. E a mediunidade, o exercício da mediunidade é um exercício de aprendizado. Então, assim, mas para que o espírito precisa de mim, médium, para vir falar, para vir, né? Por que ele não fala direto lá com os mentores? Porque é importante o papel do médium para esse aprendizado, né? Para esse exercício, para estar auxiliando os irmãos em sofrimento e para trazer também as mensagens dos espíritos de luz. Então, não que os mentores também não façam esse trabalho, mas o espírito que está muito ainda próximo à matéria, ele não consegue enxergar os espíritos de luz. Esse diálogo é muito difícil de acontecer. Às vezes, o espírito que quer auxiliar está muito tempo lá, tentando falar, e não está na mesma sintonia, e aí não consegue. Então, nós, como somos encarnados, a gente tem a massa mais, né, mais densa, é mais fácil eles conversarem com a gente do que conversar com os mentores superiores. Então, o exercício da mediunidade é libertador, entendeu? Quem vem e sabe usar essa fonte e sabe se preparar, muda tudo na vida, entendeu? Muda a pessoa, o jeito da pessoa ser, o jeito da pessoa encarar as coisas e prepara para que, quando for para o plano espiritual, vai chegar uma pessoa melhor, porque já viu na prática como é que é a pessoa que não conseguiu, né, se melhorar moralmente. Então, você pode até pedir para adiar, mas isso terá uma consequência. Você fez uma programação, o seu corpo veio lá com a glândula pineal, você é uma anteninha, né? E você foge disso, pode até acarretar problemas físicos, sim, né? Então, assim, não podemos perder tempo, temos que vencer aí esse medo, essa barreira e desenvolver, sim, né, essa mediunidade que, se vier de forma ostensiva, tem que ser trabalhada, tem que ser canalizada para o bem. Como orientar a mediunidade na infância? Né? Quem já não viu, né? Aí você chega na sala, você chega no quarto, está o filho lá, meu amiguinho está aqui, né? Fulano de tal está aqui brincando comigo, tal, aí, tá aí. Então, assim, o mais importante é orientar os pais, né? Porque os pais não podem fazer disso uma coisa assim, ai, meu Deus do céu, apavorar, né? E nem achar, falar, nossa, meu filho tem mediunidade, vai ser maravilhoso. Então, tem que conduzir essa criança. Por quê? A criança e o adolescente. Uma criança e um adolescente, ele não pode ir para uma reunião mediúnica, entendeu? Porque ele não tem maturidade ideal e o adolescente ainda está com os hormônios, a flor da pele, então tem que, após os 18 anos de idade, que ele vai poder participar de uma reunião mediúnica. Então, o que os pais têm que fazer? Evangelho no lar, levar a criança para a evangelização,
trazer a criança para tomar passe, porque tudo isso é tratamento, gente, entendeu? Através da evangelização, a gente vai trabalhando com as crianças, vai conversando, e os espíritos também vão vir junto. Então, os pais têm uma responsabilidade importante diante dessa, se a mediunidade aflorar muito novinha ainda. É orientar e trazer para a evangelização. Como que a casa espírita deve receber o médium em sofrimento com a eclosão da mediunidade? Então, assim, a gente já recebeu, assim, quantas pessoas, tá aqui no grupo de estudo, enquanto a gente está estudando, a pessoa incorpora, né? Então, assim, há uma responsabilidade muito grande da casa, né? Porque ela tem que conduzir essa pessoa de forma diferenciada. Então, assim, aconteceu durante a aula, vamos dar um passe, não vamos deixar essa pessoa voltar para casa ainda com essas sensações, né? Vamos conduzir esse espírito. Então, assim, ele vai vir numa primeira vez, vai acontecer. Se a quarta vez que vier, ele vai estar tranquilo, vai conseguir assistir a palestra, o estudo, e aí ele vai se organizando, né? Então, uma orientação, um acolhimento diferenciado para esse irmão. Tem que estar sempre atento. Então, assim, ele pode chegar e ir direto para a mediúnica? Ele não pode, entendeu? Porque a gente corre o risco dele ir e ao invés dele firmar, estar preparado, aí que ele vai ficar mais estruturado e sumir da casa espírita, entendeu? Então, tem que haver o estudo. Aí, assim, o que a gente também, a casa precisa tomar um cuidado. Olha, você tem que estudar 4, 5 anos, de 1, 2, 3. Então, não tem que também ter um equilíbrio, né? Então, assim, pelo menos 1 ano, você tem que estar para que você possa entender, né, o que é uma mediunidade, que você é dona do seu corpo, né? Ele não pode vir qualquer hora que ele quiser. Então, todo esse preparo que para quando ele chegar na reunião mediúnica, ele esteja preparado, né, para que essa mediunidade possa ser bem utilizada, que seja feita com harmonia e com todo o acompanhamento e a estrutura da casa. Então, as casas precisam estar sempre atentas em relação a isso, que o acolhimento é diferenciado. O que devo fazer para educar a minha mediunidade? Primeira coisa, procurar uma casa espírita séria, onde você sabe, né, que o trabalho é de forma correta. Estude, pois o conhecimento nos liberta. Então, primeira coisa, é isso que eu falei. Você tem que estudar, ler as obras básicas, procurar se preparar, né? Segundo, desempenhar tarefas assistenciais para você entender que o mundo não é cor-de-rosa, que existem pessoas que precisam mais que você. Então, é no trabalho da assistência, né, que a gente também nos fortalece. É lógico que quando você estiver no exercício da mediunidade, também é caridade, né? Porque você está se colocando no lugar do outro, com respeito, sem julgamento, né? E auxiliando, porque você está, através da sua mediunidade, libertando vários irmãos. Quantas comunicações a gente vê maravilhosas, né? Que o espírito chega sofrido, né? Chorando, que não consegue falar com ninguém, que está com saudade da família,
né? Aí o dialogador vai conversando, daqui a pouco esse espírito enxerga a mãe, que já desencarnou, uma avó, né? Então tem um encontro familiar, e aí a alegria, né, de um médium poder proporcionar esse cuidado, esse tratamento com os irmãos ainda necessitados. E tudo é muito bem planejado no plano espiritual, entendeu? Porque uma reunião mediúnica é toda planejada pelos mentores. Nada vai acontecer por acaso, entendeu? Nossa casa, antes da pandemia, em 2000, acho que foi final de 2018 e tal, veio uma comunicação do mentor que a gente, na época, a gente não entendeu muito, que a nossa casa estava recebendo, tipo ia ser uma referência para um trabalho que iria começar, né? Recebeu uma comenda aí para um trabalho especial. E quando iniciou a pandemia, os mentores falaram: olha, vocês podem parar todas as atividades, mas a mediúnica vai ter que continuar. A mediúnica não pode parar. Nós vamos estar aqui, nós vamos estar protegendo vocês, tal, tal, tal. E assim a gente fez, a gente não parou a mediúnica. E os tratamentos das pessoas, porque era desencarne coletivo, né? Os irmãos morriam assim, ia para o hospital sozinhos, longe da família, então era desesperador. Então, teve comunicações assim, porque assim, um é evidente, um enxerga a cena, o outro recebe, então tem toda uma conjunção de médios, né? Então, teve uma trabalhadora que visualizou vários hospitais de Cuiabá, entendeu? E vários espíritos, todos lá no hospital, na porta, sem saber que eles tinham desencarnado, sem entender, entendeu? E aí os mentores foram buscando, fazendo toda, né, a organização para que eles fossem atendidos e fossem conduzidos, né? Então, eram várias comunicações deles falando: olha, eu estou dentro do saco preto, né? Tem vários irmãos aqui, a sala está cheia, está gelada. Por quê? Eles desencarnavam, não entendia que estava desencarnado, e a sensação deles era ali, dentro do saco, né? Muito triste. Então, tinha toda essa condução para que a conversa, o diálogo, para esse atendimento coletivo, né? Às vezes eram com vários, a fala atendia vários irmãos. Teve uma mediúnica que essa irmã trouxe, que ela é vidente, não, acho que ela trouxe escrita, a psicografia, que foi numa vila na Espanha, coisa mais linda, de uma jovem falando assim, de várias pessoas que tinham desencarnado com Covid, ela falou: o padeiro, o padre, mas era uma vila e toda a comunidade sendo atendida, assim, sabe? Sendo recebida pelos mentores. Coisa mais linda. Então, assim, é uma coisa fabulosa, né? Tanto que, assim, às vezes a gente termina a mediúnica, a gente fica assim em êxtase, fala: gente, que maravilha, que coisa, né, maravilhosa. E é através dessa mediunidade é que você se coloca no lugar do outro e pode ser condutor, auxiliando nesses resgates e nesses esclarecimentos. Então, é fabuloso isso. Isso é mediunidade com Jesus, entendeu? Então, o médium que se propõe a fazer esse trabalho, ele tem que chegar na reunião mediúnica e se apresentar no trabalho, né? Se apresentar no trabalho de Jesus, né? E se entregar e as coisas vão fluindo, entendeu? As pessoas, por exemplo, meu pai, ele, na mediúnica, ele psicografava, era mais ele. Aí meu pai desencarnou,
Hoje tem outra trabalhadora que não psicografava, mas aí ela chegou, pegou o papel e agora toda quinta-feira tem uma mensagem mais linda que a outra. Então, tudo é no planejamento. Então, assim, a gente se preparando, estudando, se apresentando para o trabalho, a coisa vai fluir e os mentores vão estar nos auxiliando. Por quê? A gente tem esses anjos que nos cuidam, né? Então, a gente, muitas das vezes, a gente fala assim, obsessor, né? Que a gente tem, todos nós temos, o tempo todo, né? Mas nós também temos espíritos guardiões, que a gente tem que sempre estar lembrando disso. Nós temos os guardiões, que nos auxiliam, que cuidam da gente, que a gente pode estar todo o tempo falando com eles, que eles vão estar ali presentes, tá? E também é importante frequentar as palestras, igual nós estamos hoje aqui, né? Frequentando uma palestra, porque durante o período da palestra aqui, que eu estou falando, todos nós já estamos sendo tratados. Ainda vem o passe melhor ainda, né? Então, o pessoal que está em casa pode separar água fluídica, pode harmonizar a casa, que eles, na hora da prece, vão os mentores lá, né, fluidificar a água, harmonizar os lares, e nós aqui também estamos recebendo todos os tipos de tratamento necessário. E os irmãozinhos que estão com a gente também, né? Porque eles também assistem a palestra, eles também recebem tratamento, eles também começam a entender que eles já não estão encarnados, né? Que eles já desencarnaram. Algumas obras, né, sobre mediunidade. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Mecanismo da Mediunidade com Chico Xavier, Mediunidade, Desafios e Bênção por Divaldo Franco. E outras mais, né? Hoje a gente tem a facilidade, pesquisa aí no Google, pesquisa uma leitura, então todos podemos já buscar esse esclarecimento. Já que somos todos médicos, quais são os cuidados que devemos tomar no nosso dia a dia? É a máxima: orai e vigiai, né? Vigiar pensamento, sentimento, né? Tudo isso que nós falamos aqui, né? Porque, todos nós somos, de alguma forma, médium, vamos sentir, vamos ouvir, vem através, por quê? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos: os espíritos nos influenciam? E eles responderam: mais do que vocês imaginam. Então, eles nos influenciam o tempo todo, através do pensamento. É o nosso canal, né, com eles. Então, o pensamento, está muito, muito triste, muito, né, com muita ansiedade e tal. Orai, pedir para esses anjos, os anjos guardiões, né, que graças a Deus cada um de nós tem um protetor, né, que foi escolhido só para acompanhar a gente. Só que às vezes ele fica ali tentando ajudar, mas a gente não dá brecha, a gente não sintoniza na mesma harmonia, aí não tem como ele ajudar. Então, durante o tempo, é lógico que a gente não vai ficar 24 horas vigiando, mas o exercício também é importante. Aí você faz alguma coisa e fala, ai, para que eu fiz isso, né? Então, ou começa a pensar, principalmente criticar os outros, né? A gente às vezes até nem fala, mas fala, esse fulano já fez tudo errado, olha como que ele faz. Aí você para e fala, opa, vamos parar com esse pensamento aqui, vamos, né, pensar em coisas mais elevadas. É no exercício da mediunidade que você consegue amar o próximo como a si mesmo, se colocando no lugar do outro. Então, esse movimento, né, de você se apresentar ao trabalho.
se apresentar disponível como trabalhador de Jesus, né? Colocando sempre, porque ele está sempre à frente. E tudo vai fluir, tudo vai ser em harmonia, não precisa ter medo, não precisa ter pânico, não fuja, né? Porque é um compromisso, é um comprometimento que vai ser cobrado. Então, vamos tratar com suavidade, até porque a gente vai se preparando, né? Porque através da mediunidade, como a gente já falou, a gente vivencia o que é uma pessoa que está na escuridão e o que é uma pessoa que está na luz, né? E aí, o que você vai buscar? A gente vai buscar a luz, a gente vai buscar trabalhar com Jesus. Então, esse que é o caminho, sem medo, sem... Porque até uma colega minha falou assim, esse negócio de emprestar o corpo para outro, Deus me livre, né? Então, assim, sem orgulho, né? Lógico, se preparando, estudando, entendendo como que é o movimento, escolhendo uma casa séria, né, para trabalhar, para que você possa realizar seu propósito, né? A mediunidade é um propósito de vida. E a gente só ganha com isso, porque, assim, de todas as pessoas que a gente vai conversar, que vieram com essa mediunidade aflorada e focaram em procurar uma casa espírita séria, em estudar, em desenvolver sua mediunidade, hoje tem outra vida, né? Porque fica uma coisa mal resolvida, né? Quando você não procura se orientar, não procura uma casa séria, né? Trabalhar no bem, fazer sua reforma íntima. Fica uma coisa pendente, né? E até pode vir a transformar em doença também, né? Porque pode vir a atingir o seu corpo físico. Então, assim, vamos entregar na mão de Deus, vamos buscar conhecimento, vamos procurar uma casa espírita séria. E vamos trabalhar com Jesus, né? Que é isso que ele espera da gente. Então, isso é mediunidade com Jesus, é buscando amar ao próximo, amar a si mesmo, e cumprir aí o programado da nossa encarnação, né? O objetivo que antes da gente nascer, antes da gente encarnar, a gente fez o nosso planejamento lá, né? No plano espiritual, falou: eu quero vir espírita, né? Eu quero ter mediunidade. Então, mãos à obra. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você citou aí várias vezes casa séria, casa espírita séria. Existe casa espírita não séria? Ela não é uma federação? Para ela funcionar, ela não tem que ter uma autorização da federação? Sim, nosso amigo aqui, ele perguntou que eu falei que precisa procurar uma casa séria, né? E aí, não são todas casas, né, que são vinculadas à federação, e aí você tem que... Eu vou explicar uma coisa. Às vezes, você é católico, você vai numa igreja, você tem afinidade com aquele padre. Você vai na outra, você não tem. Casa espírita também é assim. Então, você tem que chegar, você tem que se sentir bem, você fala assim, cheguei num lugar onde eu fui, né? É a harmonia, é a sintonia, né? Então, você procurar uma casa séria, porque às vezes você não tem sintonia naquela casa. Procura ver se essa casa está vinculada à federação, né? E quais são a forma que funcionam as atividades da casa, para que você possa chegar numa casa séria, né? E aí vai fluir, tá?
É isso. Então, a gente agradece. Vamos fazer nossa prece final agora, para que possamos finalizar aqui. Agradecemos a presença de todos, dos presentes aqui na casa, os amigos pela internet, e vamos orar, então. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, agradecendo a presença dos mentores amigos, a nos envolver nesse tema tão importante, que possa chegar essa gravação da nossa palestra, aos irmãos ainda que possuem medo da sua mediunidade, que eles possam entender esse compromisso e procurar, né, um estudo e se envolver neste trabalho que se comprometeram e possam crescer espiritualmente, serem amparados, que todas as casas espíritas possam continuar sendo abençoadas deste trabalho, da mediunidade, que possamos receber as bênçãos em nossos lares, a proteção, o amparo, que possamos nos fortalecer, buscando sempre estar utilizando a nossa mediunidade para estarmos juntos com os mentores amigos, aprendendo, evoluindo e cumprindo o nosso propósito quando escolhemos esta mediunidade. Que Jesus nos envolva a todos com seu amor, derramando sobre todos os nossos lares as bênçãos, a paz e a harmonia. Que assim seja.